Então, hoje nós vamos ver o governo de Edente. Então, essa é a escola Urante, né? A gente está no módulo do Jardim do Éden. Anteriormente, a Lilian já deu a vinda de Adão e Eva, né, dentro desse módulo. Depois, posteriormente, o Henrique falou sobre Adão e Eva. Né, e agora a gente fala sobre o governo edênico, né, a religião, as escolas, as relações comerciais, culturais, enfim, a organização do governo. Então, nesse primeiro momento, eu sempre faço uma saudação ao nosso Pai Maior, né, para que nos ilumine sempre, né, no nosso caminho, no nosso trajeto, né, e a gente agradece a capacidade, a possibilidade hoje de poder honrá-lo, na verdade. Tá? Ok. Ok, então que assim seja. Então, o que nós vamos falar hoje nessa nossa rápida palestra aqui, né? A gente vai ver o porquê da criação dos jardins do Éden, né? Vamos ver sobre os noditas e amadonitas, né? Que foram povos que já estavam antes da chegada de Adão e Eva, né? Que eram raças avançadas e as mais cultas, na verdade, que existiam em Urântia, que ajudaram muito no processo todo da escolha do local do jardim. Depois vamos ver as missões adâmicas, né, o regime idênico, as escolas do príncipe planetário, a administração unificada, a localização do jardim, organização social, política, urbana, ambiental do jardim, o cultivo de plantas, o estabelecimento de um governo mundial, a vida no jardim, a instrução, a escola em si, né, o tipo de ensino, as leis do jardim, né, enfim, são temas que a gente vai abordar aqui nesse momento. Claro que assim, como na verdade esse tema na verdade é muito amplo, então algumas coisas que foram dadas lá na vinda de Adão e Eva pela Lilian e algumas também do Henrique, elas entram aqui na composição desse nosso trabalho, porque elas têm que ser, né, tu tem que explicar, na verdade, algumas origens do porquê, né? Então, talvez isso é que a gente repita algumas coisas assim, mas que é importante para entender o contexto todo do que a gente está querendo aqui apresentar. Ok. Então, o porquê da criação do Jardim do Éden, né? Então, a decadência cultural, a pobreza espiritual, né, de toda da queda de Caligástia, né, e a confusão social que originou, né, elas não tiveram muito efeito sobre o status físico ou biológico dos povos de Urântia, né? Quer dizer, o desenvolvimento desses povos a nível biológico, de DNA, enfim, de desenvolvimento físico, ele continuou, né? Ele não cessou, na verdade, a partir dessa queda, né? Então, a evolução orgânica ela continuou, né? No que pese o retrocesso cultural e moral, né? Que foi acelerado, né? Mas a raça estava praticamente pronta já nesse período. E na história da planetária, há quase 40 mil anos, né? Os portadores de vida entenderam, na verdade, que do ponto de vista biológico, né, já estava no momento, né, da raça atingir seu apogeu. Né? Já estava pronta, na verdade. Então, os Melquisedeques, né, compartilharam da opinião e se aliaram aos portadores de vida, né, para fazer uma solicitação aos Altíssimos de Dente, né, para que fosse feita uma inspeção aqui no nosso planeta, né, para que fossem despachados, né, os elevadores biológicos, né, um filho e uma filha material, né, que é como acontece nos mundos, né, nos mundos onde de seres
ascendentes, enfim, né, mundos experimentais, que seria um nosso aqui, um dos nossos, né? E por que os Altíssimos de Dente haviam exercido a jurisdição direta sobre muitos dos assuntos durante, né, desde a queda de Caligárcia, né, que as autoridades, que foi feito esse pedido, na verdade, diretamente a eles, né? Então, uma coisa natural, né? Pedir diretamente aos Altíssimos de Dente. Os Noditas e os Amadonitas. Então, esses povos, na verdade, tá, os Noditas e Amadonitas, né, eles tiveram um papel fundamental, né? Como a gente falou antes, né? Eles estavam já antes da chegada de Adão e Eva, né? E eram raças, as raças mais avançadas e cultas que existiam na Terra, né? Então, eles fizeram, na verdade, tiveram um papel muito importante, né? Porque eles foram as raças resistentes, na verdade, quando da queda do príncipe, né? E ajudaram muito na escolha dos locais do jardim, na preparação da vinda de Adão e Eva. No planeta normal, a chegada do príncipe material, né, normalmente ela prenuncia a aproximação de uma grande idade uma grande era de inovações, de progresso material, de esclarecimento cultural, intelectual, né? E a raça pós-adâmica, na verdade, ela é a idade científica da maioria dos mundos, né? Onde o mundo ele consegue, na verdade, um status, né, de desenvolvimento superior. Mas isso não aconteceu em Urante. Embora o planeta tenha sido, né, povoado por raças qualificadas, né? Essas raças, essas tribos, elas terminaram definhando, né, numa estagnação moral, numa selvageria, né, na verdade, eles desaprenderam o que tinham sido passado das gerações de quando da Idade do Príncipe. 10.000 anos depois da rebelião, né, praticamente tudo que tinha se conseguido em termos de administração do príncipe, né, desapareceu. Tudo aquilo havia se perdido. Então, era como se a vinda do príncipe não tivesse trazido benefício nenhum, na verdade, para essas raças, né? Apenas os Noditas e os Amadonitas, né, que permaneceram, que perseveraram, né, na cultura daquela evolução quanto do príncipe planetário, né? Os demais povos permaneceram na barbárie. As missões adâmicas. Nos mundos habitados, os filhos e as filhas materiais, né, eles constroem suas habitações de jardim, né, e são ajudados naturalmente pela sua progênie, pelos seus filhos, né. E usualmente o local do jardim, né, ele já teria sido escolhido pelo príncipe planetário. E a sua assessoria corpórea, o seu corpo de assessores, né, faz o trabalho preliminar na preparação, né, com a ajuda das raças que compõem, na verdade, naquele momento ali o planeta, né? Normalmente as raças mais elevadas, as raças nativas mais elevadas. E essa é uma definição, né, do que são os jardins do Éden, né? Que são chamados também como uma homenagem a Idente, a capital da constelação, né? E porque são feitos segundo um modelo de grandeza botânica, né, dos mundos dos pais do Altíssimo, né? É uma superprodução, né, em termos botânicos, né, de flora, né? Certamente deve ser projetos magníficos, né? E tais moradas, né, são localizadas, moradas de jardim, elas são localizadas normalmente em locais reclusos, em regiões próximas aos trópicos, regiões escolhidas assim onde tem uma riqueza muito grande de flora, né, com temperaturas ideais, onde existem mananciais, né, de água, enfim, né, onde é próprio, na verdade, uma vida estável, né, ambiental, né, onde se pode cultivar, enfim,
plantas, vegetações as mais variadas, né? E são criações belíssimas, né, para qualquer mundo, né? Então a gente, na verdade, não tem uma ideia, né? Nós não temos uma conclusão sobre o que é a beleza e a cultura desses mundos, né? Porque a gente recebe só narrativas, né, fragmentos que a gente eventualmente vê na Bíblia até, né, em alguns documentos apócrifos, né, que trazem, na verdade, a ideia do que foi o jardim, do que é o jardim, mas que nunca são fidedignas, né? Então, a gente sempre, quando quer representar algum lugar magnífico, a gente fala assim, é um jardim do Éden aquilo, né? Então, essa é a representação, essa imagem que fica para nós do que seria um jardim. O regime edênico. Na maioria dos mundos habitados, os jardins do Éden, eles são como magníficos centros culturais e continuam a funcionar como modelos para usos e condutas do planeta, né, nas idades que seguem. Mesmo nas idades iniciais, quando os povos violetas, né, ficavam segregados, separados das suas escolas, recebem candidatos adequados, né, provenientes das raças do mundo, enquanto os desenvolvimentos industriais do jardim abrem novos canais de intercâmbio comercial. Um dos objetivos também, né, desses jardins é promover a divulgação, o desenvolvimento de canais comerciais para contato, para trocas. Assim, os adãos e as Evas e toda a sua progênie, né, elas contribuem para a expansão cultural e para o aperfeiçoamento das raças evolucionárias dos seus mundos. E essas relações são implementadas pela miscigenação das raças evolucionárias, como os filhos de Adão, resultando de uma elevação do status biológico, advindo assim um potencial intelectual, né, e um aumento da receptividade espiritual. Porque a gente entende o seguinte, né, se esses povos, na verdade, eles tiverem, na verdade, um aculturamento, né, uma elevação social, né, uma melhora nas condições gerais das suas vidas, né, tu cria, na verdade, condições, né, para que tu atinja níveis mais elevados de percepção espiritual, né, porque a partir do momento que satisfaz as necessidades básicas de sobrevivência, né, tu pode começar a pensar, na verdade, em doutrinações, filosofias, né, e isso que cria esse caldo todo, na verdade, para que esses povos, de repente, sejam abertos para uma recepção espiritual. Nos mundos normais, o jardim, cada raça violeta transforma-se no segundo centro de cultura do mundo. E, juntamente com a cidade-sede do príncipe planetário, né, se dita o ritmo de desenvolvimento da civilização. Né. Por séculos, as escolas da cidade central do príncipe planetário e as escolas do jardim de Adão e Eva, elas permaneceram contemporâneas. Em geral, não ficam muito distantes e trabalham juntos em cooperação harmoniosa. A gente vai ver que, de repente, a escola do príncipe, tá, ela se dedica, na verdade, ao desenvolvimento cultural, social, né, filosófico, religioso. E a escola de Adão e Eva, né, além de todos esses também desenvolvimentos, eles também trabalham mais numa linha também de desenvolvimento econômico, né, de relações de troca, né, de relações sociais com outros povos, né. Elas são um pouco diferentes nesse sentido, e a gente vai ver isso mais adiante, né. E aqui tem um desafio, né, que fala que pensar o que seria, né, para o nosso mundo, se num lugar de um levante houvesse um centro mundial de civilização e uma grande universidade planetária de cultura que teria funcionado aí por 37 mil anos, né? E, novamente, né, a gente deve considerar, na verdade, né, como uma autoridade moral de um centro tão antigo que seria reforçado se estivesse situado não muito distante de uma outra sede central. Quer dizer, haveria uma sinergia, na verdade, entre essas sedes, né?
cuja tradição teria exercido uma força de 500 mil anos de influência evolucionária integrada, né? Então, se imagina assim, né, que se nós tivéssemos uma evolução dessas, se não tivesse havido essas rebeliões, assim, certamente, possivelmente, digamos, a gente estaria já num planeta de luz e vida, que, né, seria uma coisa que estaríamos adiantados nesse tempo aí, estaríamos bem na frente. As escolas do príncipe planetário, elas ocupam principalmente, se ocupam da filosofia, da religião, da moral, realizações intelectuais e artísticas, aquilo que eu falava antes. E as escolas do Jardim de Adão e Eva, elas geralmente se devotam às artes aplicadas, à educação intelectual fundamental, cultura social, e agora sim, ó, desenvolvimento econômico, relações de comércio, aptidão física e governo civil, entendeu? Então elas têm algumas diferenças aí, né? Mas esses centros mundiais, eles fundem-se, mas tal afiliação de verdade algumas vezes acontece, algumas vezes não acontece até os tempos do primeiro filho magisterial, mas isso elas terminam se encontrando lá na frente, essas escolas. Então, a existência contínua de um Adão e Eva planetária, aliado ao núcleo de filiação pura da raça violeta, ela nos dá uma estabilidade, né, no crescimento da cultura helênica, pois essa cultura atua sobre a civilização de um modo com força convincente da tradição. Então, esses filhos e filhas materiais, imortais, né, eles encontram o elo indispensável que conecta Deus ao homem, né, o elo que reduz esse abismo infinito entre o Criador eterno e as personalidades inferiores, finitas do tempo, né? Essa conexão, na verdade, que do ser humano, né, com o divino. Então, eis, pois, um ser de alta origem, que é físico, material, e é uma criatura sexuada, como os mortais de Urântia, que pode ver e compreender o príncipe planetário, né, invisível, e interpretá-lo para as criaturas mortais do reino. Né? Pois os filhos e filhas materiais são capazes, assim, de ver todas as ordens menos elevadas de seres espirituais. Eles enxergam o príncipe planetário e toda a sua assessoria visível e invisível. Então, essa aproximação, né, que é feita, na verdade, entre os humanos e Deus, né, ela tem origem toda essa cultura, né, de Adão e Evas planetários, né, que provoca, em última análise, na verdade, essa nossa proximidade, né, essa nossa possibilidade de contato com Deus. A administração unificada. De tempos em tempos, tá, os filhos avonais do paraíso vêm ao mundo habitado para cumprir funções judiciais. Essas funções judiciais, né, elas têm que ser um pouco melhor explicadas, né, que eu não vou conseguir fazê-lo aqui agora. O primeiro avonal a chegar em uma missão magisterial, porém, inaugura a quarta dispensação de um mundo evolucionário do tempo e espaço. E em alguns planetas nos quais esse filho material é universalmente aceito, ele permanece durante uma idade. E assim o planeta prospera, né, sob o governo conjunto de 3 filhos, que é o príncipe planetário, o filho material e o magisterial. Os 2 últimos sempre são visíveis para todos os habitantes do reino. Somente o príncipe planetário, na verdade, que não é visível para os habitantes do reino. Então, antes que o primeiro filho ele conclua essa missão no mundo normal evolucionário, terá sido feita a unificação dos trabalhos educacionais e administrativos do príncipe planetário e do filho material. Essa mistura de supervisão em um planeta, ela traz a existência de uma nova ordem, né, de administração para o mundo. Então, com a partida do filho magisterial, o Adão planetário assume a direção exterior da esfera. O filho e a filha materiais, assim, atuam conjuntamente como administradores planetários até o estabelecimento da era de luz e vida. Quando, então, o príncipe planetário é levado à posição de soberano planetário. Então, é uma questão aqui de hierarquia, né, da evolução desses filhos.
Durante essa idade de evolução avançada, Adão e Eva se transformam naquilo que poderia ser chamado de os primeiros ministros conjuntos do reino glorificado. Então, logo essa nova e consolidada capital do mundo em evolução, ela estiver bem estabelecida, e tão rapidamente, quando puderem ser treinados os administradores subordinados e competentes, as subcapitais serão fundadas em territórios distantes, em meio a diferentes povos, antes da chegada de um outro filho dispensacional, entre 50 e 100, e 100 desses centros haverão sido organizados. Então, isso aí, na verdade, esses filhos, na verdade, a sua descendência, né, ela vai sendo espalhada, né, no sentido de ir, na verdade, preenchendo, na verdade, essas áreas geográficas, né, com governança, com instrução, né, com cultura, na verdade, né, para esses povos. O sentido, na verdade, é ampliar, na verdade, essa base territorial aí, né, levando junto toda essa cultura. O príncipe planetário e a sua assessoria ainda fomentam os domínios das atividades espirituais e filosóficas e chama atenção o status físico, econômico do reino, tá? Ambos esses grupos se dedicam igualmente à energia, à promoção das artes, às relações sociais e às realizações intelectuais. Já vimos isso há pouco. Na época da inauguração da quinta dispensação dos assuntos do mundo, uma administração magnífica das atividades planetárias terá sido realizada. Então, a existência de uma esfera bem governada, né, ela é estimulante e produtiva. E se a gente pudesse imaginar, né, observar a vida de um planeta assim, né, certamente a gente ia ficar encantado, né, e se lamentar, na verdade, pelo que nós perdemos, né, ao participar da rebelião, né, ao abraçar a rebelião. Quer dizer, então, nós, como descendentes de Adão e Eva também, né, a gente não pode culpá-los, né, porque a gente também faz parte disso, nós também certamente estamos aqui, né, estamos pagando por isso também, né. E o nosso trabalho aqui, né, exatamente é trabalhar numa evolução, né, de Urântia, né, de uma elevação, né, do que a gente puder fazer para que isso, né, mude. Quer dizer, nós temos que contaminar as pessoas à nossa volta para que entendam isso. Planejamento do jardim. Durante quase 100 anos, antes da inspeção de Tabamantia, Van e os seus companheiros, né, da sua sede geral de ética e cultura mundial, situada nos Manaus, haviam pregado o advento de um filho de Deus prometido, um elevador racial, né, alguém que sucedesse, né, o traidor Caligaste. Né. Embora os habitantes daquele mundo realmente demonstrasse pouco interesse, né, por essa pregação de Van, né, esses ensinamentos, na verdade, os povos, né, que seguiam Van e Adão lá, eles levaram esses ensinamentos a sério, né, e começaram a planejar efetivamente o filho prometido. Mas as demais raças, na verdade, elas não estavam muito preocupadas com isso, não estavam acreditadas, até porque fazia tempo, na verdade, fazia tempo que havia havido essa rebelião, e os caras já tinham esquecido isso. Tabamantia, o superior soberano da série de mundos decimais ou experimentais, ele veio para inspecionar o planeta. E depois de uma pesquisa sobre o progresso racial, recomendou devidamente que fossem concedidos filhos e filhas materiais a Urântia. E aí, pouco menos de 100 anos depois da época dessa inspeção, Adão e Eva, um filho e uma filha materiais do sistema local, chegaram e começaram a difícil tarefa, né, de tocar os assuntos complicados do planeta, né, que havia sido abalado por uma rebelião, né, e que estava em isolamento espiritual. Quer dizer, nossos circuitos estavam cortados. Embora Adão e Eva
tivessem sido treinados, na verdade, para fazer o que vieram fazer aqui, né? O choque realmente era muito grande, né? Porque, na verdade, né, existia uma falta total de aceitação, né? De qualquer conceito com relação à espiritualidade, né? Então, eles devem ter passado uma barra pesadíssima, né? Van contou aos seus companheiros mais próximos a história dos filhos materiais em Jerusalém, sobre o que conhecera deles antes mesmo de vir para Urântia. Ele sabia muito bem que esses filhos adâmicos sempre viveram em casas simples, mas encantadoras, em jardins, né? E propôs, 83 anos antes da chegada de Adão e Eva, que se fizesse, né, a preparação de um jardim para recebê-los, né? Então ele estava convencendo os seus companheiros, na verdade, sobre essa vinda, na verdade, desses filhos materiais, né? E para que se buscasse um local, na verdade, para essa sua morada. Da sua sede nos Planaltos e de 61 assentamentos distantes uns dos outros, Van recrutou mais de 3.000 trabalhadores entusiasmados, né, e dispostos em uma assembleia solene a dedicar essa missão de preparar a chegada de um filho prometido, né? Então, ele conseguiu juntar esses trabalhadores assim para começar esse trabalho de escolha, né, de preparação do jardim. Ele dividiu seus voluntários em 100 companhias, né, com um capitão em cada uma e mais um companheiro, que servia como oficial de ligação, né, e mantendo Adão como seu colaborador. A gente vai ver depois que Adão terminou repetindo, na verdade, essa modelagem que Van criou, né, de organização, porque o que Adão tentou inicialmente não deu certo. Então ele voltou a aplicar o que Van havia aplicado. Essas comissões, todas começaram seriamente os trabalhos preliminares, e o Comitê de Localização do Jardim, né, foi atrás de um lugar ideal para que se instalasse esse jardim. Agora, assim, ó, o Caligaste estava por aqui ainda, né? E embora o Caligaste da Ligaste, embora, né, tudo que os caras, o Van e a sua equipe tentaram construir, né, eles eram atrapalhados, na verdade, por esse inimigo invisível, né? Que era exatamente o Caligaste e sua turma, né? Então, além de lidar com os inimigos visíveis, né, eles ainda tinham que lidar com os inimigos invisíveis, né? Então, era uma briga muito séria, muito difícil essa, né? A sorte, na verdade, de Van, né, é que ele contava, na verdade, com quase 10.000 criaturas intermediárias leais, né, que ajudaram muito nesse trabalho de construção, né, para que o projeto fosse adiante, né? Então, se fez um relatório favorável envolvendo alguns locais possíveis, né, para a escolha do jardim, a localização. A primeira numa ilha, a segunda próxima a um rio subsequente, ocupado pelo segundo jardim, e a terceira uma longa e estreita península, né, que se projetava para o oeste na costa oriental do mar Mediterrâneo. A gente vai ver depois em detalhes a composição dentro do jardim da árvore da vida, né, da residência de Adão e sua família, tal. A gente vê em seguida isso. O local escolhido para a localização do jardim, né, provavelmente o lugar de maior beleza, né, em todo o mundo, né, com um clima ideal, né, com uma flora adequada, né, com mananciais de água, enfim. Então, em nenhum momento, em outro lugar havia uma localização que pudesse, né, servir de modo perfeito, né, que tivesse uma expressão botânica, né, como teria o jardim. Né. Nesse ponto de convergência, o que havia de melhor na civilização de Urântia estava reunido ali. E claro que, a partir daí, né, dos muros para fora do jardim, né, o mundo
permanecia em trevas totais, né? Selvageria, ignorância, violência, né? O jardim era o único lugar luminoso em Urântia, né? E, consequentemente, um sonho de beleza, né? De glória, né? De perfeição. Um lugar privilegiado, um lugar privilegiado. O lar do jardim. No centro da Península Ibérica encontra-se o encantador Templo de Pedra do Pai Universal, o Santuário Sagrado do Jardim, a localização dele. Ao norte, a sede administrativa. Ao sul, foram construídas as casas para os trabalhadores e suas famílias. A oeste, os terrenos estavam reservados para as escolas, para o sistema educacional. Enquanto a leste foram construídos os domicílios destinados aos filhos prometidos e à progênie imediata deles, os sucessores ali. Os planos arquitetônicos para o Éden previam casas e terras abundantes para 1 milhão de seres humanos. Era uma população bem expressiva, era um projeto bem ousado. No momento da chegada de Adão, né, embora apenas 1/4 do jardim estivesse pronto, né, havia milhares de quilômetros de valetas de irrigação terminadas e mais de 20 mil quilômetros de vias e estradas pavimentadas. Imagina, 20 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Numa relação de grandeza, assim, para nós compararmos, assim, né, o Império Romano, por exemplo, ele construiu 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Fazendo mais uma comparação rápida aqui, no Brasil, hoje a gente tem praticamente 225 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Para dar uma ideia de grandeza, né, o que foi, na verdade, essa organização aí, né? Então, havia um pouco mais também de 5 mil construções de tijolos nos vários setores, né? As árvores e plantas, árvores e plantas, né, inúmeras, né? Eram 7 o número maior de casas que compunham qualquer conglomerado no parque. Possivelmente eles construíssem assim pequenos guetos no parque, né, com 7 casas, né, de repente para facilitar o contato entre eles mesmo, né, e para uma organização melhor do projeto arquitetônico do jardim, né. Embora as estruturas do jardim fossem simples, eram bastante artísticas e decoradas. As estradas e as vias eram bem construídas e a ornamentação da paisagem era refinada, existia um paisagismo. Outro ponto elevado, alto aqui, seriam os dispositivos sanitários dos jardins, eram mais adiantados do que qualquer coisa que houvesse feito anteriormente. A água para beber no Éden era mantida potável por meio da observância rígida de regulamentações sanitárias destinadas a conservar a sua pureza. Porque assim, os caras entendiam naquela época, já que a água pura, na verdade, a água potável, né, era a melhor fonte para a saúde, né? E fizeram regras rígidas sanitárias, né, para que isso fosse mantido, né? A gente sabe, na verdade, que a gente teve até em vários períodos da história do homem, né, problemas sérios de doenças e de contaminação por questões de água. Mesmo na Idade Média, né, a peste bubônica, que matou praticamente 30% da população da Europa, né, um dos fatores, na verdade, é que a água que os caras ingeriam era contaminada. Então, os caras já naquela época tinham uma preocupação essencial com isso, né? E Van teve, inclusive, eu acho que tem um microfone aberto por aí, né? Se puder fechar esse microfone, ajuda. Então, Van tinha uma preocupação, na verdade, né, com que as regras fossem mantidas, né? E trabalhou duro, na verdade, com seus companheiros, né, para permitir que nada dos reservatórios de água, aquelas águas não fosse contaminada. E antes que a rede de sistema de esgotos houvesse sido implementadas, os edenites também enterravam o lixo, né, todo o lixo de material em decomposição. Olha
Olha que cuidado que nós só temos praticamente hoje no último século aqui com relação ao lixo, né? Os caras já tinham lá naquele tempo. Os inspetores de Amadão faziam suas rondas todos os dias à procura de causas possíveis de doenças, né? Os urantianos só se deram conta da sua consciência para a importância da prevenção das doenças só em tempos agora, nos últimos dois séculos praticamente, né? Na questão da asepsia, né? da limpeza, né? Dos cuidados que tem que ter de higiene, na verdade. São coisas recentes aqui na civilização nossa aqui. Antes do regime adâmico, né? Um sistema de condutos, um sistema coberto de condutos de tijolos para a rede de esgotos havia sido construído, correndo por baixo dos muros e desembocando no Rio do Éden, a mais de 1,5 km do muro, né, que é externo, no caso. Então, os caras tinham uma preocupação também com a parte de esgotos, né, que é fundamental para a saúde também, né? Então, mais um comparativo aqui, né, do Brasil hoje, eu acho que somente 60% da rede de esgotos existe. Quer dizer, os caras tinham uma preocupação fantástica com essa questão de saúde, né? Porque de cuidados com higiene, porque era fundamental, na verdade, para a manutenção, na verdade, daqueles povos, né? Para a sobrevivência deles, já que a população também não era muito grande naquele tempo. Na época da chegada de Adão, a maior parte das plantas daquela região do mundo estava sendo cultivada. Existiam frutas, cereais, nozes, né? Essas espécies haviam sido aperfeiçoadas. Muitos dos legumes, dos vegetais também modernos, né, foram cultivados ali né, e muitas variedades também de plantas, né, elas simplesmente se perderam, na verdade, né? Então hoje a gente possivelmente não conhece todos os tipos de vegetais que existiam naquela época, né? Alguns possivelmente sim, né? Porque se a gente fizer uma análise, a gente vai ver que a batata tem mais de 10 mil anos, algumas frutas também são muito antigas, né? Mas a gente desconhece praticamente, né, o que existia naquele tempo aí. Cerca de 5% do jardim destinava-se a um cultivo altamente artificial. 15% estavam parcialmente cultivados, e o restante, né, foi deixado em um estado mais ou menos natural, aguardando a chegada de Adão, pois se imaginava, né, que ele queria dar o toque especial dele, na verdade, nesses jardins. E a gente sabe que Adão, na verdade, ele foi instruído, né, tanto é que ele chegou aqui aqui em Urântia, na verdade, ele tinha um conhecimento pleno de botânica, né, flora, nome de animais também, enfim, né? Ele tinha, na verdade, uma cultura muito grande sobre o que existia aqui. Então, a administração de Adão. Então, por quase 7 anos depois da chegada de Adão, né, os Melquisedeques, os administradores do sistema, né, eles permaneceram nos seus postos, né? Mas chegou um momento, na verdade, que eles tinham que passar essa administração desses assuntos no mundo para Adão, né? E voltariam, na verdade, para Jerusalém. Então, a despedida desses administradores, né, levou praticamente um dia inteiro. E durante a noite, né, os Melquisedeques, individualmente, deram a Adão e Eva os seus conselhos de despedida com os melhores votos. Imagina, né? Os mentores, na verdade, deles, né, iam deixá-los, né, e toda a administração, na verdade, do planeta agora seria por conta deles. Embora ele tivesse pedido várias vezes, né, aos Melquisedeques que permanecessem com eles, né, mas os seus pedidos foram negados porque isso, né, já estava escrito que seria assim. Então era chegado o momento em que esses filhos materiais, né, eles deveriam assumir a responsabilidade pela condução dos assuntos do mundo, né? E assim, na verdade, conta aqui, né, que à meia-noite, os transportadores seráficos de Satânia deixaram o planeta com 14 seres, levando-os a Jerusalém. E junto com eles, de carona, né, foram Van e Amadon, né, que partiram com os Melquisedeques. Então, aí, a partir daí, Adão e Eva estavam sozinhos, né, para tocar esse planeta adiante.
tudo esteve relativamente bem durante um certo tempo. E pareceu que Adão tinha tomado as rédeas na mão e conseguido, né, manter um plano de desenvolvimento, né, de uma expansão gradual da civilização edênica, seguindo os conselhos dos Melquisedeques. Ele começou a encorajar as artes da manufatura, a ideia de desenvolver relações de comércio com o mundo exterior, né, também foi muito desenvolvida, né, porque isso ajudava muito, na verdade, essas trocas comerciais, né, ela fazia uma integração dos povos, né, como até hoje faz, né. Tanto é que quando o Éden, né, se desagregou, né, havia mais de 100 ateliês primitivos em funcionamento, né, e relações comerciais com as tribos vizinhas haviam sido estabelecidas, inclusive embaixadores, na verdade. Ele criou o sistema de embaixadores, né, para facilitar essas relações comerciais. Adão fez um esforço determinado, heróico, no sentido de estabelecer um governo mundial, né, mas teve uma resistência muito grande contra cada modificação que ele queria fazer. Ele já tinha colocado em operação um sistema de controle grupal de todo o Éden, né? Havia confederado todas essas companhias na Liga Edênica. Mas sérios problemas que aconteceram no jardim, né, fez com que ele procurou, na verdade, aplicar essas ideias junto às tribos exteriores. Mas no momento que os colaboradores de Adão começaram a trabalhar fora do jardim, né, se depararam com a resistência bem planejada de Caligaste e Daligaste. Mais uma vez, né, uma coisa que tu está trabalhando, na verdade, né, dentro do jardim, em um ambiente totalmente favorável. Outra coisa, à medida que tu começa a sair, tentar divulgar esse trabalho fora, né, tu tem influência desses seres, né? Porque ele ainda, na verdade, eles ainda estavam no planeta, né? E ele estava ainda presente na Terra e era capaz de, pelo menos numa certa medida, de resistir a todos os planos de Adão para reabilitar a sociedade, para fazer essas mudanças necessárias para que evoluísse novamente essa sociedade. Adão falou, na verdade, para esses povos, né, sobre quem era Caligastia, mas à medida que eles não enxergavam, na verdade, Caligastia, né, era o inimigo oculto, né, eles não davam muita bola, na verdade, também. Não acreditavam muito. Mesmo os edenitas, né, aquelas mentes confusas, né, que pendiam para o ensinamento de Caligastia, disseminavam uma liberdade pessoal desenfreada, né, eles causavam contratempos sem fim para Adão. Estavam constantemente perturbando os melhores planos de progressão ordeira e do desenvolvimento, né. Então, Adão foi obrigado a renunciar ao plano original de socialização e retomou o método de Van para a organização, dividindo os edenitas em companhias de 100. Aquilo que nós falamos ontem, né? Ele retomou aquele modelo de organização que o Van havia implementado. Adão e Eva vieram para instituir um governo representativo no lugar da monarquia. Mas não encontraram ninguém na face da Terra, né, que fosse digno, na verdade, de ser esse representante. Então, Adão temporariamente abandonou os esforços de estabelecer um governo representativo e, antes do regime edênico entrar em colapso, ele teve êxito, pelo menos, em estabelecer 100 centros comerciais e sociais, onde tinha pessoas fortes que comandavam, né, indivíduos fortes que comandavam, puderam, na verdade, expandir, na verdade, a maioria em locais diferentes, na verdade, organizou de uma forma tal, né, que houve um desenvolvimento nessas regiões todas aí. O envio de embaixadores de uma tribo para outra data dos tempos de Adão, isso que nós comentamos antes, né? E foi um passo importante na evolução do governo. A vida no jardim. Os filhos de Adão, né, exceto pelos 4 anos em que frequentavam as escolas do oeste, viviam e trabalhavam no leste do jardim. Eram educados até os 16 anos de idade, né, de acordo com as escolas de Jerusalém.
Dos 16 aos 20, eles eram instruídos nas escolas de Urante, e na outra extremidade do jardim, também, eles serviam ali como professores para os graus anteriores. Então, eles também eram professores para o pessoal que estava iniciando. Os períodos matinais de recreação eram dedicados à horticultura e à agricultura. Era ainda a base do comércio, a base da sobrevivência deles. Todo o propósito do sistema das escolas do oeste do jardim era a socialização. Os períodos da tarde eram dedicados aos jogos competitivos. À noite eram gastas em relações sociais e no cultivo das amizades pessoais. E a educação religiosa e sexual era considerada o domínio do lar, que era um dever dos pais. Os pais eram os responsáveis pela vida sexual, né, e religiosa dos filhos. Isso podia continuar até hoje. O ensino nas escolas tratava sobre saúde e cuidados com o corpo, né, sempre uma preocupação com a higiene. Depois, a regra de ouro, né, o modelo das relações sociais. Né, o que é a regra de ouro? Né? Em resumo, faça aos outros o que quereis que façam para ti. Ela tem uma definição até que posso ver depois. Depois, a relação dos direitos individuais com os direitos grupais e as obrigações comunitárias, né? A preocupação com o coletivo sempre. Depois, a história e a cultura das raças da Terra. Né? Depois, o quinto, os métodos para implementar e fazer o comércio mundial progredir. Né? Então, uma preocupação com o progresso sempre. Aqui, uma parte mais de psicologia, a coordenação dos deveres e emoções conflitantes, né? O cultivo dos jogos, o humor e substitutos competitivos para as lutas físicas. As escolas e as atividades do jardim, de fato, elas sempre estiveram abertas aos visitantes. Quem ia sem nenhuma preocupação em questionar o jardim ou fazer algum tipo de crítica, era admitido, né, para visitas curtas. Para permanecer no jardim, o Urantim tinha que ser adotado. Né, ele recebia instruções sobre plano e sobre o propósito da autarquia adâmica, expressava sua intenção de aderir a essa missão e fazia declaração de lealdade ao regime social de Adão e à soberania espiritual do Pai Universal. A gente pode achar estranho, assim, poxa, mas tinha que fazer todo todo um tratado, né? Tinha que seguir, na verdade, um ritual todo. Mas isso, se a gente pensar, na verdade, em qualquer ordem, em qualquer local, na verdade, que tu vá assumir uma responsabilidade, né? Tu tem que seguir aquelas regras e tem que ser responsáveis também por elas, né? Então, nada diferente, na verdade, né, do que se faz hoje era feito naquela época. As leis do jardim eram baseadas nos códigos mais antigos da Dalmácia e foram programadas sob 7 diretrizes. Então, mais uma vez, as leis sanitárias e de saúde, as regulamentações sociais do jardim, o código das negociações e do comércio, as leis de conduta equitativa e das competições, as leis da vida familiar, mais uma vez aqui o Código Civil da Regra de Ouro, os 7 mandamentos da Lei Moral Suprema. O que fala, na verdade, a regra de ouro? Fala que, numa definição do próprio livro, a consciência do espírito da verdade, da realidade duradoura de uma tal declaração divina. O verdadeiro significado cósmico dessa regra de relacionamento universal é revelado apenas na sua compreensão espiritual, na interpretação da lei, e da conduta feita pelo espírito do Filho para o espírito do Pai, que reside na alma do homem mortal. É uma definição, né, assim, bem intensa e a ser estudada, essa regra de ouro. Então, o último, os 7 mandamentos da Lei Moral Suprema. A hora de adoração pública no Éden era ao meio-dia. E ao
ao final do dia, no pôr do sol, era a hora da adoração familiar. Então, Adão fez o que podia para desencorajar o uso de orações prontas, né? Ensinamentos que que a oração eficaz devia ser integralmente individual, né? Que devia descer o desejo da alma, né? E não aquela oração grupal de pedir, né? De pedir proteção, né? Enfim. Mas eles continuavam a usar as preces e as formas transmitidas no tempo de Dalamática. Foi difícil mudar isso. Também se esforçou para substituir o sacrifício de sangue, né, nas cerimônias religiosas, por oferendas de frutos, né, da terra, né, onde não tinha a imolação de animais, né, mas pouco se conseguiu, né, pouco progresso foi feito antes da desagregação do jardim. Bom, sobre os ensinamentos de Adão, né? Ele tentou ensinar as raças sobre a igualdade do sexo. Aqui é uma coisa muito importante contemporânea, né? O modo pelo qual Eva trabalhava ao lado do marido, né, causou uma forte impressão, né, sobre os moradores do jardim. Adão ensinava, na verdade, que a mulher, né, tem igualdade com o homem e contribui para os fatores que se unem para formar no casal um novo ser, né? Até então, na verdade, né, a mulher servia, toda a força do casal estava no pai para gerar, né? E a mãe, né, era considerada como um instrumento simplesmente para amamentar o filho, né? E para cuidar da casa, né? Adão ensinou, na verdade, aos seus contemporâneos, né, tudo o que podia compreender sobre isso, né? Que também não era muito, porque também não tinha muita experiência. Entretanto, os filhos mais inteligentes das raças da Terra, né, aguardavam a época em que seria permitido casar-se com os filhos superiores da raça violeta, para poder se elevar. E que mundo diferente Urântia não teria se transformado se esse grande plano de elevação das raças houvesse sido levado adiante. Realmente, é uma pena. Mesmo sendo como foi, né, ganhos imensos resultaram da pouca quantidade do sangue dessa raça importada, que foi assegurada incidentalmente aos povos evolucionários. E assim Adão trabalhou para o bem-estar, né, do mundo, né, e da sua permanência, e para a sua elevação também. E teve, naturalmente, que era uma tarefa muito difícil, né, conduzir esses povos mestiços, miscigenados por um caminho melhor, né? Então, ele teve, na verdade, todo um trabalho árduo, né, difícil, né? Mas ele prestou uma colaboração também muito grande, na verdade, na evolução subsequente desses povos, né? Na busca, na verdade, de um mundo, né, mais humanizado, mais espiritual, né, mais elevado, enfim. Então é isso, né? Esse foi o trabalho de hoje, né? E estamos aqui para ver se você tem algumas dúvidas, alguma coisa que queiram saber a mais, e que eu possa explicar também, porque o tema é muito longo, né? E às vezes a gente não tem condições de responder tudo aí. Obrigada, Flávio. Show, Flávio, muito bem, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Milton de Jequié. Ele pergunta, mesmo Adão sendo imortal, ele observava, ele via a Caligástia? Sim, eles tinham, ele tinha essa visão desses seres, do Caligastro, no caso. Ele podia ver, sim. Adão, sim. Sim. Achei interessante aquela parte em que você trouxe ali, que é difícil para nós não imaginarmos o que teriam sido esses 500 mil anos de desenvolvimento, caso não tivesse havido a queda, né? E, claro, é muito difícil você imaginar o prejuízo que a gente teve em todas as áreas que a gente poder imaginar. Mas naquele mesmo texto ali você diz que o que se buscava aqui era, na verdade, o desenvolvimento da raça, né?
o aparecimento de seres aí mais aperfeiçoados, para que esses seres então pudessem ter uma dimensão, né, um contato maior com Deus. No meu entender, a grande perda que a gente teve é que é possível que nós apontemos vários irmãos nossos que são fisicamente perfeitos, aparentemente, né? E só que pelo fato de nós não termos crescido com essas referências, né, por nós não termos o príncipe aqui, por nós não termos o casal aqui, se criou aqui muita teoria, né, muito discurso ateu, né? Então é perfeitamente possível que pessoas fisicamente perfeitas, como aquelas que se buscava desenvolver com a vinda desse pessoal para cá, é, o curioso é que, então, para essas pessoas que eu chamo de perfeitas, que elas advoguem serem pessoas ateias em razão de, na verdade, não conhecer a verdade, né? Elas estão exercendo o livre-arbítrio, direito delas, né? E pelo fato de a verdade não ser revelada para nós aqui, é muito possível que essas pessoas advoguem o ateísmo, né? Defendendo o livre-arbítrio delas, o direito delas, mas, no meu entender, o grande pecado é esse, né? A difusão, a pregação do ateísmo que é possível, né? Que acabou se desenvolvendo a partir dessas referências que a gente deixou de ter. Então, nesse sentido, para mim, no meu entender, a grande lição e o grande pecado dessas duas quedas foi esse. Não E sei se você... essa é uma influência caligastiana para mim, tá? Essa herança aí, na verdade, nessa linha que tu está me falando aí, né? Porque esse não, essa não aceitação, na verdade, de uma deidade, né? De um criador, na verdade, essa negação absoluta, né? Ela é uma, antes de ser uma falta de fé, né? Ela é uma negação ela é uma falta de lógica, né? A observar, na verdade, a criação, né? Nesse sentido, para mim, as pessoas, de repente, elas... eu não vou fazer julgamentos, né? Mas, assim, existe pouco discernimento e inteligência, na verdade, em observar o mundo à volta e ver o universo, né? E ver que as coisas, de repente, teriam sido espontâneas, né? Que não teria um criador, né? Todo esse mundo, né? E daí Não, a eu concordo quando você diz que existe falta de lógica em observar, né, a beleza que nos rodeia. Mas da forma como a situação acabou se colocando, o discurso dessas pessoas ele acaba sendo perfeitamente justificável, entre aspas, né? Porque muito diferente do que seria caso nós tivéssemos, enfim, que a revelação tivesse continuado, né? Porque qualquer um que pregasse esse tipo de discurso nessa situação, tanto com o casal como com o príncipe aqui, seria tido como, enfim, como alguém que prega uma loucura, né? Alguém que prega alguma coisa absolutamente diferente daquilo que a gente vê ali, né? Como você disse, seriam dois centros emanando poder, né? Dois centros emanando de estudo, dois centros aí de difusão de pesquisa, difusão de conhecimento e tudo mais. Então, frente a tudo isso que a gente observaria, você divulgar o ateísmo seria um troço assim insano, né? E hoje, dada essa situação, essas pessoas encontram até lógica no discurso delas, entendeu? Por isso que eu digo para você, no meu entender, existe eu acho que o grande mal deixado é esse. Perfeito. Se quiser deixar de compartilhar a tela, hein? Outro comentário aqui do Adriano, né?
Ele lembrando que, na verdade, foi o príncipe, né, que veio com essa ideia de um pai hipotético, né? Inexistente mesmo, conforme você lembrou. Realmente esse texto é muito bacana, da margem há muita discussão, né? É um texto muito interessante. Obrigado, Flávio. Ok. Se tiver mais alguma coisa. Boa noite, pessoal. Então, uma outra coisa que a gente deveria considerar é que se o trabalho de Adão e Eva tivesse prosseguido, né, a nossa tecnologia teria iniciado lá, há 37 mil anos. Nós temos aí, o quê? 100 anos, 200 anos, menos que isso, né? E já avançamos bastante. Imagina 37 mil anos de tecnologia, onde é que a gente estaria hoje? Estaríamos no mundo de luz e vida, eu fico me conjecturando sempre sobre isso. Não sei, né? Mas estaríamos bem mais na frente, né? E em contrapartida, a gente não teria sido visitados por Micael, provavelmente. Será? Aí a Ele gente. tomou a decisão de viver a sétima auto-outorga aqui, depois da queda de Adão e Eva, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, ó, a gente pode chegar a uma conclusão, na verdade, que isso tudo foi preparado, na verdade, para a outorga de Cristo Micael. A gente pode entrar nessa linha também. Então, assim, eu não sei se eu consigo imaginar essa situação de que tudo teria sido preparado para isso. Mas, assim, como a gente acabou se tornando o planeta mais, vamos dizer assim, desafortunado, Hum. acabamos recebendo esse presente, né, que foi a outorga de Micael. Então, é sempre assim, né? Isso remete também àquela questão da rebelião de Lúcifer, que diz que o bem proveniente depois de ocorrida a rebelião é milhares de vezes maior do que o mal que havia sido causado no início. Então, mas também não posso imaginar que a rebelião foi uma coisa proposital por Deus. Uma coisa que se permite por conta do livre-arbítrio das suas criaturas, mas que mesmo quando acontece algo ruim, o bem vence no final e se sobrepõe a qualquer mal que possa ter existido. Verdade. Você consegue fechar a tua apresentação aí para a gente ver a galera, Flávio? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a minha habilidade aqui com o PowerPoint, não é uma das melhores. É lá em cima. Tá, vamos lá. Lá em cima, New Share, pause. Stop. Hã? Stop sharing. Stop sharing. Stop. Não, Não tem? tem pause share, new share. E embaixo? Embaixo tem stop, alguma coisa não? Não é em cima. Ele tem que ir com o mouse em cima e vai aparecer. Ok. Já localizei aqui. Stop share aqui. Ó. Aí, perfeito. Ok. Teve um colega nosso aqui, o Adriano, que acabou se manifestando. Ele disse que, na verdade, ele abriria mão desses dois aspectos, né, que vocês trouxeram, que, na verdade, seria a quinta revelação, a quarta e a quinta revelação, em contrapartida para estar no mundo de luz e vida. É muito difícil fazer essa avaliação, né? Eu não sei. Eu realmente não sei se eu tivesse opção o que eu faria, mas enfim. O caminho é esse, né? De qualquer maneira, eu acho que nós estamos no lugar certo, entende? Eu acho que, né, a gente está aqui, na verdade, cumprindo uma missão, né, que talvez a gente não saiba, né, mas é o momento adequado para isso. Né? A gente não tem muito o que questionar também, né? Eu também
fico muito tentado a escolher a era de luz e vida, porque essa vida que nós temos aqui não é fácil, né? Em compensação, aqui estão sendo treinados os finalitores mais resistentes do universo, né? Então, Exato. Eu acho que isso aqui, na verdade, é um campo de provas, né? A gente está sendo trabalhado aqui, né? Isso que eu imagino, quer dizer, a gente vai sair daqui certamente mais fortes, né? E mais graduados, né? Então, mas tem umas provas meio duras aí para passar, vou te contar, cara. Pô. Eu gostaria de perguntar também, quando chegar a minha vez. Estão me ouvindo? A palavra é tua, Hélio. E Vamos. Então vamos lá. Eu cheguei atrasado, boa noite a todos, mas pelo que eu entendi, o tema da aula de hoje tem a ver com gestão, tem a ver com administração, tem a ver com forma de governo, enfim. É nesse sentido que eu tenho curiosidade de fazer pergunta a você, Flávio. Nós temos aqui nos dias de hoje, já é um assunto que vem desde o começo do século passado, uma luta entre dois modelos, ainda que existem variações, mas o fato é que existem dois modelos competindo entre si pela preferência de uns e de outros. É o modelo comunista, o modelo capitalista, e se fala coisas boas de um e coisas boas de outro, mas no final das contas, para guardar um paralelo com a gestão lá de trás, seja da gestão do príncipe, seja a gestão do Adão e Eva, o modelo de lá era mais parecido com o modelo capitalista, ou era mais parecido com o modelo comunista? Enfim, era um híbrido entre eles, existia um foco digamos, no ditatorialismo, ou existia um foco na democracia, enfim, o que se pretendia era o bem-estar do povo, mas o governante, qual a postura dele, qual é o modelo que se pretendia, e aonde nós estaríamos hoje na linha de raciocínio do Neemias, levando em conta o modelo de gestão. Então, pelo lado espiritual, não tenho dúvida que nós estaríamos muito avançados, mas inclusive tecnologicamente, e pelo lado da distribuição de riquezas, pelo lado da satisfação e do bem-estar social. O que você pode falar sobre isso? Eu sei que você vai especular, mas mesmo especulando eu tenho curiosidade. Bom, assim, ó, Hélio, eu acho que não seria nem comunista, nem capitalista, seria liberal. Não, mas uma brincadeira, assim, mas eu acho que é um governo, na verdade, primeiro um governo de força, né, de imposição, porque os caras eram bárbaros, né? Então tu tinha que, né, impor algumas condições, assim, né? Tipo governo, assim, um governo tecnocrata, né? Um governo, né, comunista, mas parecendo que é democrata, né? Porque tu não tinha muita escolha, a não ser pela imposição, às vezes, da força e de normas, de regras, de conduta, assim, definitivas, né? Então, não era muito na paz e no amor, não. Acho que essas coisas eram determinadas, assim, de uma maneira um tanto impositivas, né? E os caras seguiam esses líderes, né? Pela moral que eles tinham, né? Pelo que eles divulgavam, né? Talvez pela força que recebiam também dos seus ajustadores, enfim, dos seus mentores, porque não era fácil para eles também. Então, para mim, era uma coisa mais impositiva mesmo. A pergunta é aberta. Quem quiser contribuir, tô curioso ainda. Não... Então, tem um documento aqui que foi apresentado, um parágrafo que fala que Adão implementou um sistema representativo. Então, eu entendo dessa palavra que era uma espécie de democracia. O que é representativo? Né? Ele estabelecia os centros culturais, mas esses centros atuavam nas decisões junto com Adão, né? É a forma como eu interpreto como sendo um sistema de governo representativo.
Mas nós vimos agora isso, quer dizer, o Adão tentou implementar um sistema, né, de participação, né, que não deu certo, né, ele terminou voltando ao modelo de organização política e social que o Van tinha determinado, né, que era com um capitão lá, né, com 100 pessoas notáveis lá que faziam o trabalho todo ali, né. Parece que de repente que democraticamente nesse momento não é a coisa mais ideal para se fazer, né? Tem uma pergunta para você aqui, Flávio, do nosso colega lá, do Milton de Jequié. Ele pergunta se o nosso casal foi o único a falhar, foi o único a cair. Nós já tínhamos visto isso, acho que no momento anterior, né, não me lembro se com a Lilian, que na verdade, não sei se você quer responder. Não, em Urântia, me parece que foi o único casal que caiu. Sim, em outros mundos, na verdade, outras falhas, que não sei se desse mesmo gênero, praticado pelo casal também. Pode saber alguma coisa a mais, Emias? Então, eu não lembro de ter lido nada acerca de casal Adão e Eva ter falhado em outros planetas, né? Quando fala de 3 rebeliões, mas não me lembro de... Não sei se alguém lembra aí, mas eu não lembro. Não, houve sim. Parece, se eu não me engano, 13. Mas eu não tenho certeza. Mas no planeta vizinho também o casal falhou. Na história do planeta vizinho. A Dini quer falar. Vai, Dini. Só isso, eu queria dizer que também naquele documento que fala do planeta vizinho, que eles falam do governo daquele grande continente, aí eles falam que o casal Adão e Eva deles também fracassaram. Né? É isso que você falou, Lilian? Isso, aham. Ok. Mas houve mais casais que falharam, se não me engano. Mas não... Então, a minha pergunta é com relação a essa queda de outros Adãos. Se houve outro casal que falhou em outro planeta, então a escolha para a 7ª auto-outorga de Micael aqui não foi por causa da queda, nem da falha de Adão. Senão ele teria escolhido fazer a sua 7ª auto-outorga em outro planeta. Me parece que a escolha foi feita porque o nosso planeta foi um dos em que a queda do príncipe teve mais consequências, né, negativas. Então, essa foi uma das... Inclusive, ele escolheu antes da chegada de Adão e Eva. Ele já tinha escolhido, não é? Vir para cá. Não? Não, foi imediatamente depois da queda de Adão e Eva. Ok, obrigada. Eu estou tentando encontrar aqui esse texto que fala da falha de outros casais, mas não estou encontrando. É no 51, se eu não me engano. Talvez a falha de Adão e Eva aqui tivesse sido mais grave do que em outros planetas, né? Acho que sim. Colaborou, né, com a vinda de Jesus. Eu acho que o que dá a entender é que tudo em Urântia foi mais complicado, né? Que é um planeta, assim, eles mesmos falam, tumultuado, muito complicado mesmo. Então, eu acho que Urântia pode se considerar como o pior deles. Só que aí eu vejo 2 coisas interessantes. Primeiro, mostra que o que não se deve ser feito. E segundo, a misericórdia do Pai, que apesar de ser o pior dos planetas,
recebeu essa maravilhosa bênção de misericórdia. Então, mostrou o amor infinito do Pai com relação aos seus filhos, apesar de ser o pior, né? Eu estou entendendo mais ou menos dessa forma, não sei se é por aí. Então, acho que Jesus, ele vem, acredito também assim, porque ele vem para aquele planeta mais difícil, para ter a prova mais difícil, né? E para vencer nesse planeta, para provar que é possível, acredito sim. Porque se fosse a prova mais difícil, se não fosse para a prova mais difícil, ele ainda teria que, né, que provar. Não, mas aquele outro planeta era mais difícil, lá ele não foi. Então, quem sabe seja assim. Aqui está dizendo, ó, não sei se vocês estão vendo aí, desde o início do sistema de Satânia, 13 Adãos planetários perderam-se em rebeliões e no erro. Parabéns para a Lilian aí. Pois é, eu tinha preparado, daí eu até acho que comentei alguma coisa com relação a isso mesmo, né, Milton? Daí a memória funcionou de novo. Opa! Agora eu vou tentar achar a outra lá, que fala da escolha, né? Da sétima. Mas o fato daqui ter sido mais grave, na verdade, só enalteceu, na verdade, a vinda de Cristo Micael para cá, porque o que ele enfrentou aqui, certamente, né, possivelmente, a gente não sabe, não teria enfrentado num outro mundo desse, onde houvesse essa falha também. Né? Flávio, tem uma outra pergunta. Boa noite, Jenny. Boa noite, Jenny. Tem uma outra pergunta para você. Fale. Não houvesse a queda, nós estamos aqui especulando. Sim. Não houvesse a queda de Adão, eu vou voltar para o tema Adão e Eva. A questão da autortorga de Jesus, nesse momento, não desperta nenhuma curiosidade. Mas voltando para o Adão, eu quero avaliar a tua imaginação. Não houvesse havido a falta adâmica, eles estariam conosco até hoje. O benefício, eu entendo que o benefício para a raça humana, ainda que o livro assim não reconheça, seria excepcional. Então, quando afirma que não houve perda significativa, eu fico pensando com os meus botões, não estou entendendo nada. Não consigo ver compensações tais e tantas que justifique esse entendimento. Mas, enfim, eu não estou aqui para questionar os reveladores. Mas essa é a pergunta para você. Não houvesse a falta adâmica, eles estariam conosco até hoje, não só eles, como toda a sua prole, toda a sua descendência. Perfeito, aham. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Possivelmente nós estaríamos já no mundo de luz Não, mas e deixa vida. eu fazer a pergunta antes. Eu não fiz a pergunta, foi só preâmbulo. Deixa eu fazer a pergunta. Voltando à forma de governo, ele seria um regente mundial de Urântia, e todos os povos, de todas as raças estariam subordinados a esse governo, que, segundo Neemias, seria representativo, segundo você, seria ditatorial. Nós estaríamos aí liberando os 8 bilhões também, teria havido as guerras, não teria havido a guerra. É especulativo. Eu quero conhecer a tua cabeça. Por favor, concluir. Essa evolução fica bem. Fazer um exercício de imaginação em cima disso, pô, tu tá querendo puxar pela minha criatividade aí. Mas eu acho que no mundo desse, tá, a evolução teria sido bem melhor. Certamente nós não estaríamos com 8 bilhões de habitantes aqui, né? Existiria, na verdade, um controle, na verdade, muito mais natural da natalidade, se for esse o caso. A gente teria uma equilíbrio social muito maior, né? uma harmonia muito maior, né? Uma não competição assim em todos os campos. Certamente seria uma coisa muito mais saudável, né? Então eu não tenho dúvida que, né, ele certamente seria, na verdade, o nosso líder aí, né? E a gente estaria numa situação definitivamente diferente do que nós estamos hoje.
Então, eu consigo fazer um exercício de imaginação sobre isso, porque pensa comigo, a gente teria como centro cultural o Jardim do Éden, o governo de Adão e Eva. Então, só existiria uma nação. Haveriam estados pertencentes a essa nação, mas seria uma só nação, um só idioma, né? Com a tecnologia avançada, a gente teria uma rede de televisão mundial. E assim como nós temos, por exemplo, a TV nacional brasileira, que unifica o país inteiro, unifica o idioma, unifica a cultura, a gente teria culturas regionais, naturalmente, assim como tem no Brasil. Mas a gente teria um só idioma, uma só constituição mundial, um só governo, uma só nação, uma só moeda, uma só religião, né? Porque tudo partiria da cultura do Jardim do Éden. Todas as nações, tudo começaria lá, né? Vou imaginar 37 mil anos. Não vou nem falar da rebelião, não. Vou falar só se Adão e Eva tivessem dado certo. Então, a gente teria o início da tecnologia, teria uma fonte única de cultura, de conhecimento, de religião, de leis. E eu imagino um governo mundial, com Adão e Eva no centro desse governo, regendo todos os outros governantes regionais. É como eu consigo imaginar. Grato, Neemias. Grato, Flávio. Eu estou mais na linha do Neemias, mas, enfim, é tudo especulação. Provavelmente não teria havido as 2 guerras mundiais, e nem toda a quantidade de guerra espalhada por aí. Não teria acontecido guerras mundiais. A gente já teria superado a questão da deficiência genética, a gente teria superado a fragilidade, as doenças, a gente estaria imunes a vírus, bactérias e micróbios. Existiria uma só raça, a raça miscigenada, das 6 cores com a violeta. Então, assim, a gente já estaria em era de luz e vida. E é isso que vai acontecer no futuro, inevitavelmente. Não importa quanto tempo aconteça, a gente vai ter que caminhar nesse sentido. Está se arrastando aí, né? Para chegar no mundo de luz e vida, nós temos que ter uma unidade linguística e uma unidade devocional. Todo mundo acreditando, na verdade, em Deus. Quer dizer, seria 2 coisas fundamentais para chegar no... Então, a gente o que nos está empurrando para isso, meio que na marra, nem é uma opção humana, mas assim, uma questão comercial. O dinheiro está empurrando o mundo para um mundo globalizado. Então, assim, de certa forma, o capitalismo tem sido importante nesse aspecto. Por quê? Porque está unindo os países, né? Os interesses. Se não se interessa na afinidade religiosa ou moral, espiritual, mas essa afinidade comercial aí está fazendo com que os países se unam mais, porque é muito mais vantajoso eu comercializar com o país do que eu guerrear com ele, né? Então, você vê, por exemplo, 2 potências como Estados Unidos e China, que preferem conversar do que brigar entre si. Afinal de contas, é muito mais vantajoso o comércio entre eles, né? Então, eu creio que nesse aspecto a gente está caminhando já para uma moeda mundial, para um idioma mundial. Aí resta a questão da religião, questão de leis, soberania. O governo. O grande problema hoje é a danada da soberania, né? O país não quero abrir mão da minha soberania. Quando criaram a União Europeia, alguns países ficaram de fora, porque não vou abrir mão da minha moeda, né? Para admitir esse tal desse euro aí que estão criando e tal. Depois de algum tempo, chegaram à conclusão que deveriam ter entrado, e começaram a tentar entrar na União Europeia. Então, assim, eu consigo ver grandes blocos se formando, né? A gente tem também aqui no Sul, na América do Sul, os países se unindo no Mercosul. E aí, quando os países se unem e há interesse comercial, não faz sentido mais ter uma guerra, igual a gente teve guerra com o Uruguai, guerra com o Paraguai. Isso não vai acontecer mais.
porque é muito mais vantajoso a gente comercializar com eles do que guerrear com eles. Muito bem. Muito legal. Bom, pessoal, o questionário já está lá disponível. Né? Quem quiser se arriscar, Vamos fazer a lição. fazer a lição de casa. Respondo que tá fácil, hein? Tá, né? Você deu todas as dicas, né, Fábio? Todos, até salientei ali, Questionário, eu falei isso, né? onde estava a resposta, salientei ali, vocês não viram isso. É, né? Tava em vermelho, eu vi. Então é isso, Legal. pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Até todos. quarta Obrigado, que Flávio. vem. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Lilian. Lilian, tá aí ainda? Saiu. Oi, Oi. tá me escutando? Pô. Eu sou Miriam. Ah, é outra Lilian? É outra Miriam. Ah, eu achei que fosse a Lilian. Você é a filha da Lilian? Ah. Não, tá bom, é porque eu ia comentar com ela que eu